O termo magia ancestral ficou recentemente muito popular por causa de Hogwarts Legacy, mas vocês sabiam que essa magia sempre esteve presente em Harry Potter? Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês o que é magia ancestral, qual a diferença entre esse tipo de magia e as outras magias e onde que nós vemos essa magia antiga em Harry Potter. Bora pro vídeo que tem bastante coisa legal para falar. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Com o lançamento de Hogwarts Legacy, o jogo de mundo aberto baseado no universo mágico de Harry Potter, o termo magia ancestral entrou em evidência. Mas eu tenho notado que muitos fãs ainda têm dúvidas com relação a essa magia. Eu percebo que muita gente ainda se pergunta coisas como: que magia é essa? De onde que ela vem? Essa magia ancestral é parte do cânone oficial do Wizarding World? Esse tipo de magia apareceu em algum dos livros de Harry Potter? Eu vou responder todas essas perguntas para vocês já já. Mas antes, já vão deixando aí o seu like no vídeo para mostrar para a plataforma que vocês realmente curtem o trabalho que é feito aqui no canal. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo aqui do Wizarding Bruno, e se vocês fizerem isso no celular de vocês, é ainda melhor. Assim, cada vez que eu postar um vídeo aqui, vocês vão receber uma notificação diretamente no dispositivo móvel de vocês. Dá essa força aí, galera. Essas ações não custam nada para vocês, mas valem muito para mim e para o crescimento do canal. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender antes de falar diretamente sobre a magia ancestral é como que Hogwarts Legacy se relaciona com todo o universo do Wizarding World já proposto. E para isso, nós vamos precisar analisar aqui 3 declarações oficiais que os próprios desenvolvedores do jogo deram antes mesmo do lançamento de Hogwarts Legacy. É possível encontrar essas declarações no site oficial do jogo, na seção de perguntas frequentes. A primeira declaração diz o seguinte, ó: embora os jogos da Portkey não sejam adaptações diretas dos livros e filmes, os jogos serão fiéis ao universo mágico do mundo bruxo. Permanecendo fiéis à visão de J.K. Rowling, os desenvolvedores da Portkey Games criam um novo território e surgem com novas maneiras para os fãs aproveitarem o mundo bruxo. Então, Hogwarts Legacy foi criado com a proposta de se manter fiel a tudo aquilo que nós já conhecemos do mundo mágico de Harry Potter, ou Wizarding World, né? E aí, a segunda declaração diz o seguinte, ó: J.K. Rowling não esteve envolvida na criação do jogo, mas como criadora do mundo bruxo e uma das maiores contadoras de histórias do mundo, seus escritos extraordinários são a base de todos os projetos no mundo bruxo. Essa não é uma nova história de J.K. Rowling, no entanto, colaboramos com sua equipe em todos os aspectos do jogo para garantir que ele permaneça alinhado com as experiências mágicas que os fãs esperam. E por fim, a terceira declaração dos desenvolvedores do jogo que eu quero mostrar para vocês diz o seguinte: todas as experiências oferecidas pela Portkey Games acontecerão no mundo bruxo e serão autênticas a ele. J.K. Rowling confiou o design e a criação dos jogos à Warner Bros. Games e aos desenvolvedores envolvidos que estão colaborando com o time dela em todos os aspectos do jogo. Então o que essas declarações querem dizer? O que significa tudo isso? Significa que, embora a história que se desenrola em Hogwarts Legacy não seja parte do cânone oficial de Harry Potter, embora essa não seja uma nova história de J.K. Rowling, o jogo traz elementos, referências e até personagens que são parte do cânone oficial. O jogo se baseia totalmente no mundo mágico que nós já conhecemos, inclusive tendo sido criado contando com o envolvimento da equipe da autora para que tudo em Hogwarts Legacy atendesse às exigências de um cânone já existente e proposto pela autora, para que tudo fosse coerente e não violasse o cânone de alguma forma. Portanto, o elemento da magia ancestral não foi algo criado especificamente para o jogo. Esse é um elemento presente no Wizarding World e presente nos livros de Harry Potter. Só que nem todo mundo foi capaz de perceber isso enquanto lia os livros e muito menos enquanto assistia aos filmes. Magia ancestral é definida como um tipo de magia que acontece independentemente dos esforços dos magos. Um efeito que é desencadeado por eventos e poderes da própria natureza. É um elemento da magia extremamente antigo e misterioso, e não é necessária uma varinha para funcionar. Faz parte da magia do universo.
A magia ancestral deixa rastros ou sussurros, e aqueles que podiam rastrear ou perceber esse tipo de magia, e que eram capazes de utilizá-la ou controlá-la, eram considerados como tendo uma habilidade muito rara e única. E aí, aparentemente, esse tipo de magia acabou sendo esquecida ao longo da história da magia, e já no final do século XIX, pouquíssimos bruxos sabiam a respeito desse fenômeno. Em Hogwarts Legacy nos é dito que Hogwarts foi construída com magia ancestral, sendo o castelo uma fortaleza desse tipo de magia antiga. E essa informação vai de acordo com o cânone oficial de Harry Potter, já que é sabido por todos nós que o castelo de Hogwarts é protegido por encantamentos poderosos e muito misteriosos, além de muito antigos, né? Além disso, o próprio Dumbledore confirma essa informação. Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, o velho bruxo diz para Harry que logo depois de se graduar em Hogwarts, Voldemort procurou o diretor da época, Armando Dippet, e pediu a ele uma vaga como professor na escola. Harry fica até surpreso por descobrir que Voldemort queria ensinar em Hogwarts. E aí Dumbledore explica o porquê do Bruxo das Trevas querer permanecer na escola como professor. Olha o que ele diz. Creio que houvesse vários motivos para isso, embora não tivesse confidenciado nenhuma delas ao professor Dippet. A primeira e mais importante, creio que Voldemort era mais apegado à escola do que jamais foi a pessoa alguma. Hogwarts era o lugar em que fora mais feliz. O primeiro e único lugar em que tinha se sentido em casa. Harry se sentiu ligeiramente incomodado ao ouvir essas palavras, porque era exatamente o que ele sentia em relação a Hogwarts. Segundo, o castelo é um reduto de magia antiga. Sem dúvida, Voldemort penetrara um número muito maior de segredos do que a maioria dos estudantes que passaram por aqui. Mas ele talvez tivesse percebido que ainda havia mistérios a desvendar. Fontes de magia a explorar. E aí a gente precisa compreender o significado das palavras para que as conexões façam sentido, embora eu ache que a conexão aqui já está bem clara, né? Mas vejam, no texto original em inglês, Dumbledore diz: "The castle is a stronghold of ancient magic." E sabem como que é magia ancestral em inglês? Ancient Magic. Conseguem identificar as conexões? Então, como eu mencionei antes, não foi Hogwarts Legacy que nos apresentou essa magia ancestral. Esse tipo de magia nos foi apresentada vários anos atrás pelos próprios livros de Harry Potter. A única coisa que os criadores do jogo fizeram foi desenvolver em cima de um elemento já existente no cânone oficial. Uma coisa que é importante compreender sobre magia ancestral é que existem tipos diferentes dessa magia, não é apenas um tipo. Em Hogwarts Legacy, o professor Percival Rackham conseguia ver vestígios de magia ancestral, assim como Isidora Morganek e o personagem principal, que é o nosso personagem, né? O personagem que a gente joga. E aí tem uma parte no jogo que nós vemos uma memória na penseira, e nessa memória a gente vê o professor Rackham explicando para Isidora o porquê dela ter visto uns redemoinhos de magia quando ela ainda era criança. Ele diz que os redemoinhos que ela tinha visto eram os sussurros, os rastros que apareciam quando uma forma específica de magia ancestral era usada. Então no jogo, esses três personagens são capazes de ver vestígios de um tipo de magia ancestral específica. Mas em Harry Potter a gente aprende sobre outro tipo de magia ancestral. Vejam só, em Harry Potter e o Cálice de Fogo, logo após o retorno de Voldemort, os Comensais da Morte são convocados por ele até o cemitério dos Riddle. E aí, ele conta para eles o que tinha acontecido na noite em que ele foi a Godric's Hollow, na casa dos Potter. Na noite em que ele perdeu os poderes após tentar matar o Harry. Ele caminhou descansadamente e parou ao lado de Harry, fazendo com que os olhos de todo o círculo se voltassem para os dois. A cobra continuava a rastejar em círculos. Vocês sabem, naturalmente, que muitos chamam este garoto de minha perdição, disse Voldemort baixinho, os olhos fixos em Harry. Sua cicatriz começou a arder tão ferozmente que ele quase gritou de agonia. Vocês todos sabem que na noite em que perdi meus poderes e o meu corpo, tentei matá-lo. A mãe dele morreu tentando salvá-lo e, sem saber, o resgatou com uma proteção que, devo admitir, eu não havia previsto. Eu não pude tocar no rapaz. Voldemort ergueu um longo dedo branco e levou-o até próximo do rosto de Harry. A mãe deixou nele os vestígios de seu sacrifício, isto é, magia antiga.
de que eu devia ter me lembrado. Foi uma tolice tê-la esquecido. Mas isso não importa. Eu agora posso tocá-lo. Dumbledore também usou o termo magia antiga ao explicar para Harry seus planos para proteger o garoto de Voldemort quando ele retornasse, e também ao explicar sobre o sacrifício de Lilian, né? O velho bruxo disse o seguinte: eu sabia que os meus feitiços de proteção mais complexos e poderosos provavelmente não seriam invencíveis se ele algum dia recuperasse seus plenos poderes, mas eu sabia também qual era o ponto fraco de Voldemort. Então tomei minha decisão. Você seria protegido por uma magia antiga de que ele tem conhecimento, mas que despreza e, portanto, sempre subestimou, para seu prejuízo. Estou me referindo naturalmente ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou, uma proteção que até hoje corre em suas veias. Então, galera, nós presenciamos magia ancestral desde o início de Harry Potter. Na verdade, todo o desenvolvimento da saga está ancorado no sacrifício voluntário de Lilian Potter, que se entregou para morrer pelas mãos de Lord Voldemort em lugar de seu filho, fazendo assim com que uma forma ancestral de proteção sacrificial fosse criada para o pequeno Harry, impedindo que ele fosse morto por Voldemort, e causando também a primeira queda do Bruxo das Trevas. Agora aqui é importante notar que quando Voldemort contou para os Comensais da Morte tudo o que tinha acontecido na noite em que ele foi até a casa dos Potter, ele disse que Lilian gerou tal proteção sem saber que seu sacrifício teria esse efeito. E isso foi confirmado pela autora J.K. Rowling numa entrevista que ela deu ao The Leaky Cauldron e ao MuggleNet em 28 de julho de 2007. Quando perguntada se Lilian sabia alguma coisa sobre o possível efeito de ficar na frente do Harry, a autora respondeu o seguinte: não, porque como tentei deixar claro na série, isso nunca aconteceu antes, ninguém jamais sobreviveu antes. E aqui ela está falando sobre sobreviver ao impacto de uma maldição da morte. E ninguém, portanto, sabia que isso poderia acontecer. De qualquer forma, isso também está em harmonia com o que o jogo de Hogwarts Legacy quis apresentar, a ideia de que as formas de magia ancestral estavam esquecidas e desconhecidas da maioria dos bruxos. Já no final da saga, em Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando Harry se colocou diante de Voldemort na Floresta Proibida e morreu de forma voluntária para que seus amigos e outros defensores de Hogwarts não fossem mortos pelo Bruxo das Trevas, ele invocou para os alunos, funcionários e demais defensores de Hogwarts a mesma forma de proteção sacrificial que sua mãe havia invocado inadvertidamente para ele. E aí, quando ele retorna para o mundo dos vivos, ele já compreendia plenamente essa magia poderosa. Olha só o que ele diz para o Voldemort quando eles estão no salão principal frente a frente pela última vez. Você não matará mais ninguém hoje à noite, disse Harry, enquanto se rodeavam e se encaravam nos olhos verdes e vermelhos. Você não será capaz de matar nenhum deles, nunca mais. Você não está entendendo? Eu estive disposto a morrer para impedir que você ferisse essas pessoas. Mas você não morreu, disse Voldemort. Mas tive a intenção. E foi isso que fez a diferença. Fiz o que minha mãe fez. Protegi-os de você. Você não reparou que nenhum dos feitiços que lançou neles são duradouros? Você não pode torturá-los. Você não pode atingi-los. Você não aprende com os seus erros, Riddle, não é? Magia ancestral, galera. Isso que nós vimos o Harry dizer aqui pro Voldemort era magia ancestral. A saga de Harry Potter se inicia com ela em Harry Potter e a Pedra Filosofal e finaliza com ela em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Putz, essa parte em Relíquias da Morte é sensacional. É uma pena que os filmes não reproduziram exatamente como nos livros o que aconteceu aí nesse duelo, nesse embate entre Harry e Voldemort. O último dos dois é sensacional. As coisas que o Harry fala pro Voldemort são, assim, impressionantes. É muito maneiro ver essa evolução do Harry, ver esse crescimento dele. É top demais. Por favor, desconsiderem aquilo que vocês veem, aquela lutinha que vocês veem entre Voldemort e Harry nos filmes. Agora, duas teorias que eu tenho. Primeira teoria. Eu fiz um vídeo explicando como funciona a magia do tempo e a viagem no tempo no universo de Harry Potter. Vocês podem conferir esse vídeo nesse card que apareceu aí na tela. Mas então,
Eu acredito que a magia do tempo também é um tipo de magia ancestral. E o motivo de eu acreditar nisso é que, como eu disse na parte inicial do vídeo, a magia ancestral é um elemento da magia extremamente antigo e misterioso. E não é necessária uma varinha para fazer essa magia funcionar. Faz parte da magia do universo. E isso descreve a magia do tempo perfeitamente. A magia do tempo tem essas mesmas características. Então, para mim, e mais uma vez, isso aqui é uma teoria, não é oficial, para mim, a magia do tempo é uma forma de magia ancestral também. Segunda teoria. Voldemort e Dumbledore eram capazes de ver rastros de magia ancestral e eram capazes de utilizar essas formas de magia. E isso aqui eu acho que é uma meia teoria, porque os livros nos dão muitas evidências de que esses dois bruxos eram capazes de lidar com magia ancestral. Mas como eu nunca li nada oficial falando especificamente sobre isso, e essa é uma conclusão que eu chego avaliando os textos dos livros, eu prefiro chamar de teoria do que falar de forma conclusiva como se fosse uma verdade oficial. Mas vamos lá. Olha só porque que eu acho que tanto Voldemort quanto Dumbledore eram capazes de ver vestígios de magia ancestral e de manipular esse tipo de magia. Um trecho que eu já li aqui com vocês nesse vídeo, Dumbledore falando sobre o Voldemort. O castelo é um reduto de magia antiga. Sem dúvida, Voldemort penetrara um número muito maior de segredos do que a maioria dos estudantes que passaram por aqui. Mas ele talvez tenha percebido que ainda havia mistérios a desvendar, fontes de magia a explorar. Agora, como que Voldemort conseguia descobrir esses segredos de magia antiga em Hogwarts sem ser capaz de ver os rastros desse tipo de magia? Então, para mim, ele conseguia penetrar esses segredos do castelo porque ele, de alguma forma, aprendeu a acessar magia ancestral, mesmo que ele não tenha nascido com esse dom. E o mesmo vale para o Dumbledore. Vejam só, em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, quando Harry e Dumbledore vão até a caverna onde Voldemort escondia uma de suas Horcruxes, nós lemos o seguinte no livro. Dumbledore estava de pé no meio da caverna, a varinha no alto, e girava lentamente no mesmo lugar, examinando as paredes e o teto. É este o lugar, confirmou Dumbledore. Como o senhor pode saber? Perguntou Harry num sussurro. Tem magia conhecida, respondeu Dumbledore com simplicidade. Harry não conseguia definir se os arrepios que sentia se deviam ao frio que penetrava seus ossos ou à mesma percepção de encantamentos. Apenas observava enquanto Dumbledore continuava a girar, evidentemente concentrando-se em coisas que Harry não era capaz de ver. O diretor se aproximou da parede da caverna e acariciou-a com os dedos enegrecidos, murmurando palavras em uma língua estranha que Harry não entendeu. 2 vezes Dumbledore andou ao redor da caverna, tocando a maior área da rocha áspera que pôde, parando ocasionalmente, correndo os dedos para frente e para trás, em um determinado ponto, até parar finalmente, a mão espalmada contra a parede. Aqui, disse ele. Passaremos por aqui. A entrada está oculta. Harry não perguntou a Dumbledore como sabia. Nunca vira um bruxo resolver as coisas assim, simplesmente com o olhar e o toque. Mas o garoto já descobrira havia muito tempo que estampidos e fumaça eram, em geral, marcas de inépcia e não de capacidade. Agora, sejam honestos comigo, isso aqui parece ou não parece com Dumbledore rastreando magia antiga? Inclusive magia essa gerada por Voldemort, então esse trecho aqui serviria para embasar a teoria de que tanto Dumbledore quanto Voldemort eram capazes de manipular e rastrear magia ancestral. Mas tem só mais um trecho que eu quero mostrar para vocês que me serve como base para sustentar essa minha teoria. Agora é especificamente sobre o Dumbledore. Vamos ler um trecho do livro de Harry Potter e a Ordem da Fênix, e eu já li parte desse trecho para vocês nesse vídeo. Olhem só o que o Dumbledore diz para o Harry no capítulo 37 do livro. Você seria protegido por uma magia antiga de que ele tem conhecimento, mas que despreza e, portanto, sempre subestimou, para seu prejuízo. Estou me referindo naturalmente ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou, uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parenta viva. Ela não me ama, disse Harry na mesma hora.
Ela não liga a mínima, mas ela o aceitou, interrompeu o Dumbledore. Pode tê-lo aceitado de má vontade, enfurecida, contrariada, amargurada, mas ainda assim o aceitou. E ao fazer isso, selou o feitiço que lancei sobre você. O sacrifício de sua mãe transformou o vínculo de sangue no escudo mais forte que eu poderia lhe dar. Mas continuo sem. Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive o sangue de sua mãe, ali você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. Lilian derramou seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou o seu refúgio. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Sua tia sabe disso. Expliquei-lhe o que tinha feito na carta que deixei com você à porta dela. Ela sabe que ao acolher você, ela talvez o tenha mantido vivo nos últimos 15 anos. Dumbledore foi capaz de identificar a magia que tinha protegido Harry naquela noite em Godric's Hollow. E isso é um fato comprovado pelo livro, já que naquela mesma noite, ou madrugada eu devia dizer, ele escreve uma carta para Petúnia, irmã de Lilian, explicando tudo o que tinha acontecido e dizendo que o fato dela aceitar o sobrinho na casa dela iria proteger o garoto de Voldemort por muitos anos. Voldemort literalmente não poderia simplesmente ir até a Rua dos Alfeneiros para matar o Harry, tudo por causa dessa proteção ampliada por Dumbledore. E esse é um outro fato comprovado pelo livro, que Dumbledore foi capaz de ampliar a magia de Harry deixada por Lilian. O próprio Dumbledore disse que lançou um feitiço em Harry e que esse feitiço foi selado a partir do momento em que Petúnia aceitou o garoto ainda bebê na casa dela. Então, se a minha teoria estiver mesmo correta nesse sentido, Dumbledore só foi capaz de identificar e de ampliar a magia ancestral que tinha protegido Harry porque ele era capaz de ver e manipular esse tipo de magia. E aí, meus bruxos, conseguiram compreender tudinho sobre a magia ancestral presente em Harry Potter e no jogo Hogwarts Legacy? Espero que eu tenha conseguido aqui explicar tudinho com clareza para vocês. E quanto às teorias que eu fiz aqui, o que vocês acham? Vocês também acham que Voldemort e Dumbledore eram capazes de ver e utilizar formas de magia ancestral? Deixa aqui nos comentários. Mais uma vez, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal e, como eu sempre digo, se vocês fizerem isso no celular de vocês é ainda melhor, porque assim, cada vez que eu postar um vídeo, vocês vão receber uma notificação de vídeo novo no aparelho de vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, basta clicar nesse botão aqui no meio e tudo pronto. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fui!